Olá, prezados alunos! É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês, para falarmos um pouquinho sobre a nossa disciplina, História da África 2. Eu sou o professor Emerson, sou licenciado em História, especialista em Educação à Distância, mestre em Educação e doutor em Sociologia. E vou estar aqui acompanhando vocês nessa disciplina, no decorrer, com alguns encontros que nós teremos, né? E estaremos discutindo basicamente então essa temática tão importante que é a construção desse processo de diversas nações africanas. Então a gente fala basicamente de um momento importante onde diversos fatores vão determinar esse processo geográfico dessa construção que se faz, bem como também as características culturais e históricas que vão se construir diante de todo esse território que nós citamos, que é o continente africano. Dentre as temáticas importantes que nós trataremos aqui nessa disciplina, a gente pode citar o estudo dos impérios africanos. É um aspecto extremamente importante, porque a partir desses impérios a gente vai observar várias determinações que vão ocorrer nas divisões territoriais que ocorrerão, que posteriormente vão formar os diversos países dentro do continente africano, bem como também analisar que as culturas não foram respeitadas nesse sentido. E em muitos casos nós temos países que dividem territórios que até então foi de domínio de alguns dos impérios africanos. E aí a gente consegue perceber que existem efetivamente problemas que ocorreram diante de toda essa relação da construção dos países a partir das divisões de domínios, né, de países que dominaram esse território com a intenção de desenvolvimento de países europeus. Bem como também nós temos a temática dos estudos da economia e da política africana, que vai trazer para nós assim uma reflexão extremamente importante dentro desse contexto da construção do processo político que ocorre na África, bem como também o desenvolvimento de uma economia que vai, em outras palavras, trazer toda uma reflexão sobre o que é efetivamente hoje grande parte dos países, né, que foram divididos geograficamente a partir de um processo do imperialismo, a partir de um processo do neocolonialismo que vai ocorrer na África. Então aí a gente tem fatores importantes que nos possibilitam a compreender efetivamente como esse cenário que nós temos hoje na nossa contemporaneidade, como ele foi construído a partir de todas essas relações entre política e entre economia, que foi efetivamente de muito interesse de países europeus, né, explorar esse território. Mas sempre levantando a bandeira, né, aí até um processo crítico que nós podemos pensar, sempre levantando a bandeira do processo de que seria então desenvolvimento. Mas a realidade a gente pode perceber, mesmo dentro do próprio contexto histórico, que houve muita exploração nesse território. E aí, obviamente, o crescimento de riqueza de alguns países a partir dessa exploração. Outro ponto importante que nós temos também dentro desse contexto seria basicamente a África, né? O processo do tráfico, sem dúvida nenhuma, que vai efetivamente também impulsionar um processo econômico. Então quando a gente fala no tráfico, a gente está falando basicamente do processo da construção da escravidão que se teve dentro desse cenário. E essa escravidão, obviamente, ela impulsionou um processo econômico que teve dentro desse cenário um aspecto extremamente importante que trazia o olhar de diversos países europeus que se serviam desse serviço que seria a captura dos negros na África, transformando eles à condição de escravos para trazer efetivamente às novas terras, né? E explorar economicamente essa mão de obra. Nesse sentido, nós tivemos uma grande devastação que ocorre na própria África. Independente das condições de uma região ou outra, nós temos aí um cenário que foi a nível de continente, essa perda que foi perda muito grande. E lógico, aí a gente está falando assim de diversos impérios africanos que foram lesionados por essa questão, ou seja, por esse processo
da escravidão, que foi muito forte, uma marca muito forte que nós tivemos na história, né? E aí, logicamente, a gente vai ter, então, essa condição e uma própria construção de uma linha do tempo que a gente faz a partir desses processos que vão ocorrendo no decorrer da história. É também importante nós pensarmos que toda uma segunda fase nos traz a reflexão sobre o processo da partilha que ocorre na África, a partir de países europeus. Essa relação que nós temos de partilha, como eu citei anteriormente, ela tem todo um contexto relacionado à característica de desenvolvimento. Mas na realidade, quando nós começamos a perceber e analisar de um processo voltado mais uma leitura crítica, né, dentro de toda essa composição, conseguimos perceber que efetivamente o processo da exploração ele foi muito mais forte. A África, né, ela tem uma condição, eu diria, privilegiada com relação à questão de minérios, com relação à questão de riquezas diversas, e a partir desse cenário que chama a atenção de diversos países europeus, traz então essa relação de todo um contorno geográfico que vai se construir de países, né, a partir dessas divisões que ocorrem entre os países europeus. Como eu citei anteriormente, desrespeitando a cultura dos impérios que efetivamente já tinham seus domínios territoriais. Nesse sentido, a gente pode perceber que diversos impérios foram praticamente retalhados, alguns casos divididos até em 2 e 3 territórios, de acordo com os acordos que ocorreram entre os países europeus que adentraram a esse território com a ideia de desenvolvimento. Porém, reforço aqui para vocês que foi efetivamente uma questão de exploração muito forte. Aí nós temos diversos teóricos que nos dão essa possibilidade para nós fazermos então essa compreensão a partir dessa leitura, a partir dessa relação, a partir desse entendimento. É importante que quando falamos basicamente, principalmente do continente africano e toda a sua construção, a relação do processo cultural, da permanência, bem como também todo o processo do pós-neocolonialismo que ocorre também nessas regiões, temos também a ideia, né, muito importante das independências que vão ocorrer nesses territórios. Então nós chegamos a determinado ponto da história assim que ela tem todo um processo de formação. Isso se constitui dentro de um cenário extremamente importante, que é essa formação. Aí a gente consegue compreender basicamente que muitos aspectos foram superados e outros ainda passam por diversas décadas ainda como um problema a ser superado por essas nações. É importante nós entendermos que ainda estamos em um processo de mudanças, né? Então é necessário, nós temos diversos países na África que são países que estão em situação paupérrima, que são países ainda que têm uma pobreza muito grande. Consequentemente, a gente consegue observar a descentralização que existe com relação aos recursos, né? E isso faz com que diversos outros países ainda, né, estejam explorando esses territórios. E a concentração de renda passa a ser um problema também a partir de algumas situações específicas, né, que existem em muitos desses países. Isso se faz a partir de todo um processo histórico construído no decorrer dessa linha histórica, né, que a gente pode observar e vai observar com relação aos textos indicados, essas diversas mudanças que ocorrem dentro dessa estrutura. Então, para nós, por exemplo, a construção dos países que estão hoje no continente africano, que pertencem ao continente africano, tem todo um processo de relação que existe entre eles, né? Partindo até do próprio princípio sobre a questão cultural, nós podemos perceber que dentro desse cenário existe e é muito forte a relação, por exemplo, de diversos países do continente africano falarem francês, falarem italiano, falarem inglês, falarem português, né? Isso é uma imposição dos países que nesse território, né, tomaram conta por muito tempo. E hoje, quando nós percebemos basicamente a relação de toda uma construção e uma reconstrução e reativar toda uma cultura que existiu dentro desse cenário, isso hoje se faz presente
principalmente universidades, que se preocupam muito nesse território em trazer novamente esse conhecimento, por exemplo, das línguas faladas em cada uma dessas regiões. Isso é uma das preocupações que a gente consegue perceber em grande parte das universidades nesses países que se preocupam, né, em reativar essa cultura presente aí na África. Então percebam vocês que diversos foram os danos que ocorreram, né, com relação a esse contato europeu e o continente africano. Então nós conseguiremos perceber, diante dos textos indicados, diante das relações que nós vamos observar sobre os vídeos indicados, sobre os nossos textos, sobre as nossas atividades, essa forma de pensar de como efetivamente se construiu esse continente, de como efetivamente as partilhas existiram e como efetivamente ocorreu um processo de exploração intensa de diversos países europeus no continente africano. Então a importância que nós temos está diante de toda essa relação, ou seja, dessa construção que vai trazer para nós uma clareza muito grande sobre essa perspectiva de uma linha do tempo na formação dos países dentro do continente africano, que passaram por todas essas fases difíceis, né, dentro de contextos históricos, que foi, em outras palavras, perder o seu próprio território para outras nações e se tornar escravo dentro do seu próprio território, bem como também escravo em outros territórios distantes. Assim, então, a nossa disciplina vai decorrer, né, a partir dessa linha de raciocínio. Então estaremos discutindo esses aspectos, que são aspectos importantes, para nós compreendermos um pouco mais sobre a formação do continente africano a partir da relação da formação dos países existentes dentro do continente africano e a relação também das influências dos países europeus dentro desse território. Espero que tenha contribuído aqui para vocês, para esclarecer um pouquinho mais sobre como vai ser o percurso então da nossa disciplina. Vou ficar à disposição, né, caso tenham dúvidas, alguma situação quaisquer, eu sempre estarei respondendo aí questionamentos que os seus tutores me passam aí, enquanto perguntas e questões. Boa disciplina a todos vocês, bons estudos, e a gente vai se encontrar então nas nossas lives programadas aí. Até mais, gente. Bons estudos.